Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, em nome do Senhor Jesus, seja livre agora, nesse instante, de todas as amarrações, mazelas. Seja livre de todas as dúvidas, medos, preocupações. Seja livre de todas as enfermidades, moléstias, doenças. Seja curado agora pelo poder do nome e autoridade do nome do Senhor Jesus. Seja livre e quem crê diga amém. Graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, pela fé e somente pela fé, o ser humano pode ser redimido diante de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles geraram filhos e mais filhos com o DNA da corrupção, o DNA da rebeldia, o DNA do pecado. A criança, quando nasce inocente, mas o DNA que há nela é um DNA de pecador, é um DNA de rebeldia, de corrupção. Tanto que mais tarde, quando ela se fizer adulta, ela começa a agir de forma errada. Por quê? Nós, a humanidade toda, herdou de Adão e Eva o DNA corrupto, o DNA da corrupção. Então, por conta disso, nós fomos alijados da presença de Deus. Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus e nós também, porque nascemos de Adão e Eva, então a humanidade nasceu, cresceu, desenvolveu sob a corrupção. Ora, como é que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita compaixão, fez possível ou faz possível para que nós possamos retornar para Ele, para que nós possamos nos redimir, para que nós possamos ser lavados, purificados do nosso pecado, da nossa corrupção, através da fé no Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. Quando a pessoa coloca a fé no Senhor Jesus, mas não é a fé, aquela fé, eu acredito em Jesus, eu creio em Jesus, mas não assume essa fé. Essa fé não resolve, não. A fé que nós tratamos, que redime o pecador, por mais pecador que ele seja, é aquela fé assumida, quando a pessoa se entrega, quando a pessoa morre para o mundo e passa a viver para o Senhor Jesus. Ora, eu sei que nem todos fazem isso, que a maioria não faz isso. A maioria não faz isso. Por quê? Porque a maioria não tem interesse em se voltar para o Senhor. Não tem interesse. Ela só se interessa em voltar para o Espírito de Deus quando ela está passando por provações, quando ela está no fundo do poço. Quando ela chega lá no fundo do poço, que ela não tem a quem recorrer, então ela olha para o alto e grita, pedindo socorro. Mesmo assim, Deus, na sua compaixão, estende a mão para livrá-la. Mesmo naquele momento de angústia, mesmo naqueles últimos momentos da sua vida, Deus tem compaixão e salva. Ora, esse é o poder da fé. A fé tem a autoridade para libertar o homem, o ser humano, dos seus pecados, por maiores que sejam esses pecados. A pessoa pode ser uma perdida na vida, totalmente perdida, mas quando ela olha, quando ela dá uma
uma atenção para a palavra de Deus, quando ela se apega à palavra de Deus, então Deus estende a sua mão para perdoá-la por conta da sua fé. Você sabe que nenhuma religião tem autoridade para libertar a criatura do seu pecado. Nenhuma religião, nenhuma religião, nenhuma religião. Somente o Senhor Jesus tem o poder, a autoridade, por meio do seu Espírito, de purificar a pessoa através do seu sangue. O Espírito Santo usa o sangue de Jesus para lavar os nossos pecados. Mas lava os pecados dos pecadores que se voltam para ele, dos pecadores que assumem a fé, que se entregam para ele. Essa é a palavra de Deus. Então a religião, por melhor que seja, ou a igreja, por melhor que seja, não tem poder nem autoridade para curar a alma da pessoa, senão a fé. Somente por meio da fé. A fé viva no Senhor Jesus. Quando eu falo fé viva, eu estou me referindo à fé praticada, à fé usada, à fé assumida, à fé de Abraão. Abraão assumiu a sua fé. Ele assumiu a sua fé. E essa fé assumida é a obediência à palavra de Deus. Quando ele, Abraão, ouviu a voz de Deus dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão obedeceu, ele não titubeou. Ele não foi perguntar aos seus pais, aos seus entes queridos, seus amigos, se era uma boa ideia deixar tudo e ir para uma terra que ele seria abençoado. Não, ele creu na palavra de Deus, ele creu. E ele creu porque obedeceu porque ele creu. Essa é a fé que faz a diferença na vida das pessoas. Essa é a fé que traz o milagre até nós. Não importa quem você é, o que fez, deixou de fazer. O que importa é que quando você manifesta a sua fé, manifesta sua obediência na palavra de Deus, não na religião. Não na religião, porque se a religião fosse boa, ou se as religiões fossem boas, ninguém estaria brigando, se degladiando. Não, né? A religião só sabe dividir as pessoas, porque quando uma fala eu sou católica, a outra que é evangélica se sente então separada. Não, então se você é católico, eu sou evangélico. Quer dizer, aí já se constrói um muro entre aquelas pessoas. E isso não é justo. Deus não veio, o Senhor Jesus não veio para dividir as pessoas, para separá-las. Ele veio para uni-las. Ele veio para uni-las através de uma só fé, num só espírito, num só coração, um só corpo, uma só fé, um só espírito. Então as pessoas, quando usam a fé no Senhor Jesus, quer dizer que obedecem a sua palavra, ouvem, obedecem, praticam a sua palavra, essas pessoas passam a viver pela fé. Quer dizer, pela obediência à palavra de Deus e, consequentemente, elas são redimidas. Elas têm acesso de volta à presença de Deus. E aí, elas se tornam uma pessoa pura, santa, merecedora de todas as suas bênçãos. Você que me ouve nesse momento, cuja vida está uma bagunça, sua vida tem sido uma bagunça, uma desordem completa. Nem você mais se reconhece. Tanta desordem na sua vida. É familiar, sentimental, econômica, de saúde. Em todos os aspectos, a sua vida está uma desordem. Então, se você está uma desordem, então, veja bem, através da fé no Senhor Jesus você restaura. Assim como se restaura a comunhão com Deus, se restaura toda a vida. Se restaura toda a vida. Se você
conserta a sua vida por dentro, a sua cabeça, a sua mente, seu coração, então do lado de fora vai ficar tudo perfeito, tudo consertado. Por quê? Porque a fé na palavra de Deus faz com que a velha natureza se torne uma nova criatura. A pessoa, por mais velha que seja, ela se torna uma nova criatura através da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós temos agora os testemunhos de pessoas que foram abençoadas, que receberam uma nova vida através do novo Espírito, o Espírito de Deus. Essas pessoas receberam, buscaram, investiram, lutaram, desejaram, almejaram, quiseram beber da água da vida que é o Espírito Santo e, obviamente, o Senhor Jesus lhes atendeu. Veja só o que aconteceu na vida delas. Meu nome é Arisson, tenho 27 anos. Desde cedo eu tive o conhecimento da palavra, os meus pais me levavam na igreja e a partir daí eu fui vendo que a palavra tinha o poder. Foi transformando os meus pais, transformando a minha família e chegou um dado momento que eu me interessei pela palavra para conhecer mesmo. E eu cheguei numa fase em que eu já estava sabendo o que era certo e o que era errado e conscientemente eu resolvi me batizar. E assim eu me batizei através da palavra, eu criei. Então eu comecei a me entregar a essa fé, vivendo dia após dia, e eu lutava, e eu usava a minha fé, e Deus ia me abençoando, mostrando o caminho que eu deveria andar. Mas chegou um dado momento da minha vida em que eu comecei a esfriar na fé. Eu comecei a olhar mais ao contrário da fé, dúvida. Eu comecei a questionar, eu comecei a olhar mais para os prazeres que o mundo oferecia. Era provando bebidas, era curtindo novas pessoas, relacionamentos com pessoas, com mulheres. E eu comecei a ficar com uma e outra e aquilo começou a chamar minha atenção. Até que eu definitivamente me afastei. Chegou um dado momento que eu conheci uma pessoa e idealizei uma família. Só que eu idealizei do meu jeito, desobedecendo, desenfreado. Eu já cheguei a trair ela, eu tive uma filha com ela e aparentemente eu poderia ser um pai que dava atenção, mas eu vivi uma vida de solteiro, fora de casa. Aí eu me transformei numa pessoa que eu não era, eu nem me conhecia mais. Eu tinha muito ódio, muito orgulho, eu tinha tristeza. Aparentemente na frente das pessoas, eu era feliz, sorria, mas só Deus e eu sabia, dentro do quarto, o que vinha na minha mente. Foi quando, num desespero de tantos problemas, eu já tinha perdido tudo que eu tinha conquistado. Perdi tudo mesmo. Eu tentei o suicídio. Mas veio uma voz no meu íntimo, veio um sinal de vida ainda, que eu poderia mudar. Foi aí que eu me separei da minha ex-esposa, eu fui recomeçar tudo de novo, voltei para a casa dos meus pais e eu decidi mudar, decidi me transformar. Porque dentro de mim ainda tinha um desejo ainda de ter uma vida, de ser feliz. Depois que eu ouvi uma palavra, aquilo me fez tomar uma decisão, me fez tomar uma atitude para mudar. Então eu me libertei, eu tive um encontro com Deus, o meu ser foi renovado e através de uma palavra o Espírito Santo me selou. Eu lembro até hoje aquela noite em que eu saí tão feliz, tão cheio de paz e deu vontade de contaminar todo mundo com essa alegria. E graças a Deus hoje eu tenho vivido essa paz, essa alegria. Eu trabalho, eu tenho um novo relacionamento com uma mulher de Deus, eu cuido da minha filha. E antes, quando eu precisava de festas, baladas, mulheres,
curtição, sem nenhum limite, hoje foi preenchido pelo Espírito Santo, pela alegria que eu tenho. E hoje eu tenho uma família, hoje eu não tenho mais mágoa de ninguém. Hoje, pelo contrário, eu tenho para dar e vender. Eu ajudo as pessoas que um dia, outrora, foi pior do que eu. Então hoje eu ajudo, eu resgato pessoas que um dia teve uma vida destruída. Então essa paz, essa alegria que hoje me preenche também serve para ganhar outras pessoas também para Deus. Meu nome é Alessandra, eu tenho 32 anos. Antes de chegar na Igreja Universal, eu tinha um vazio muito grande dentro de mim. Desejava ser feliz sentimentalmente e não conseguia. Eu sempre vivia frustrada. Quando eu gostava de alguém, a pessoa não gostava de mim. Quando a pessoa gostava de mim, eu não gostava. E sempre com aquele vazio, com aquela frustração sentimental. E chegando na Igreja Universal, eu fui ouvindo a palavra, a cada reunião fui me limpando, né? E acabei me batizando. Me batizei nas águas e fiz um voto de seguir o Senhor Jesus ali. Ia para as reuniões, fazia tudo certinho, lia a palavra, jejuava, né? Só que como era muito nova, arrumei um serviço que não dava muito tempo de ir para a igreja e comecei a me envolver com novas amizades, né? Com o mundo. O mundo começou a brilhar para mim. Arrumei esse emprego que não dava muito tempo de ir para a igreja, não ia, né, com tanta frequência e nisso já não estava lendo a Bíblia, já não estava jejuando, ia pouco nas reuniões, né, e fui cada vez me envolvendo mais com as coisas do mundo, né, as amizades, um passeio, aí isso foi me distanciando. Foi quando eu saí e me tornei uma outra pessoa, né? As vestes mudou, já me vestia diferente, né? Já para chamar atenção e beber, né? Sempre queria beber, sempre estar com amigos, com homens, né? Queria chamar atenção, queria preencher algo dentro de mim que nada estava preenchendo. No mundo, né, eu sempre quis ter uma pessoa do meu lado, sempre quis ter uma família e até conseguia, até encontrava uma pessoa, né? Um dos meus relacionamentos, eu estava com um rapaz e no namoro descobri traições dele, né? Descobri que tinha filhos, coisas que não tinham me contado. Então, ali já foi uma desilusão para mim. Arrumei uma outra pessoa, um outro relacionamento, uma pessoa que aparentemente parecia que era tudo que eu sempre desejei. Conheci a minha família, eu conheci a família dele e de uma hora para outra eu descobri que ele tinha uma outra família, né? Já tinha uma outra mulher, a mulher estava grávida, então ali desmoronou para mim. Ali foi o meu fundo de poço. E nessa desilusão, eu já tive depressão, né? Um começo de depressão, fiquei desgostosa da vida, já não queria mais nada, mais ninguém, né? Pensava, meu Deus, eu nasci para sofrer mesmo, será que eu não vou dar certo com ninguém? E eu, numa dessas noites, assim, sozinha, né? Eu lembrei de Deus, de quando eu estava, né? Aquele tempo que eu estava na igreja, que eu era feliz, né? Não sofria como estava sofrendo naquele momento, né? Até o próprio Deus falando com a gente, né? Volta, falando comigo, né? Volta. Aí aqui não é o seu lugar, né? Você não precisa estar sofrendo tanto assim. Foi quando eu liguei a programação também, vi um testemunho de uma pessoa que falava que tinha se afastado, mas que tinha voltado também. E ali eu decidi, eu não quero mais sofrer, eu não aceito mais sofrer. Depois que eu voltei, aí eu me lancei, né? Me lancei, comecei a buscar e tive meu encontro com Deus, fui batizada com o Espírito Santo. Aquele vazio que eu tinha dentro de mim foi preenchido e o que eu sempre almejei para a minha vida, né, que eu sempre desejei, ter uma família, ter um homem, né, do meu lado que me fizesse feliz, hoje eu tenho. Hoje eu tenho um casamento feliz, hoje eu tenho uma família, tenho uma filha, hoje eu sou completa. Além disso tudo, né, que eu sempre almejava, que era ter uma família, ter um casamento feliz, hoje eu
tenho o maior bem, né? O mais precioso. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho Deus dentro de mim, né? Aquela alegria que eu sempre procurei, aquela necessidade de preencher um vazio dentro de mim, né? Hoje eu não preciso procurar nada, porque eu tenho Deus dentro de mim. Tudo isso foi que eu tive a consciência, né? Eu me conscientizei que eu precisava voltar, que eu precisava me lançar nos braços do Senhor Jesus, que eu precisava me entregar de corpo, alma e espírito. E foi nessa que eu voltei, graças a Deus. Hoje, tudo mudado, tudo transformado. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Muito bem, nós estamos chegando ao ponto final do programa. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. E só não esquecer que neste domingo, às 6 da manhã e às 9h30 da manhã, primeira reunião aqui no templo, 6 horas. Segunda reunião, 9h30 da manhã. E a terceira reunião, o estudo do Apocalipse. Quem está interessado nas profecias, então venha neste domingo às 18 horas. Aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos da Marginal Tietê. Eu queria fazer também um convite para você para assistir no Univer, para crer, para assistir o filme Deus Não Está Morto. Você pode assisti-lo no Univer, no portal da Universal chamado Univer, para crer. Os primeiros 7 dias serão gratuitos. Então, no portal Univer para crer, você pode entrar e assistir esse filme Deus Não Está Morto. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus.